nesse clima especial de Natal, nesse clima de fim de ano, de festas, a gente vai revisitar um dos registros mais impactantes, mais polêmicos de toda a Bíblia. E eu diria que o mais relevante para a história da humanidade. Nossa, Tiago, que suspense. E eu acredito, sabe, que talvez nesse auditório agora, nós estejamos divididos entre duas categorias ou dois grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles que estão olhando para 2023 com muita expectativa. Sabe essa pessoa que vê o lado bom em tudo? É o Lucas Paz. A gente está trocando ideia com ele, caiu, sei lá, o suporte, estava soldado no teto, ele, não, mas pelo lado bom a gente vai poder consertar de uma maneira que fique melhor ainda. O Lucas vê o lado positivo em tudo, e talvez você faça parte desse grupo de pessoas que está olhando para 2023 com expectativa, e seja pensando assim, uau, 2022 foi um ano sensacional, incrível, e agora eu tenho a oportunidade de começar um novo ano, uma nova temporada, e aí esse grupo de pessoas começa a fazer planos, diante da expectativa, diante do ânimo, da alegria, planos, planejamento, sonhos, próximos passos. Quem faz parte desse grupo? Mas talvez você pode fazer parte de um outro grupo, o grupo daqueles que estão olhando para 2023, talvez como a seleção brasileira esteja olhando. Primeiro ano, faltam mais 3, depois a Copa, temos um longo caminho pela frente. Talvez você passou por um ano difícil e você está olhando para 2023 com um pouco de apatia, um pouco de frustração, um pouco de desesperança. E a mensagem de hoje ela é muito legal, porque ela pode pastorear ambos os grupos, ambos os corações. A gente vai olhar para um texto que tem o potencial de pastorear os nossos corações, independente de qual grupo você se identificou. Se você está olhando para 2023 com muita expectativa, a mensagem de hoje vai falar ao seu coração. Se você está frustrado, desesperançoso, a mensagem de hoje tem o potencial de te encorajar e realinhar as suas expectativas para o próximo ano. Vocês estão comigo? Yes! Enfim, e é óbvio que se a gente vai falar do acontecimento mais polêmico, mais incrível, mais relevante da história da humanidade, que dividiu a história, a gente está falando da história da Arca de Noé. Já pensou? Você vem na celebração de Natal e eu dou uma dessa, eu vou pregar sobre a Arca de Noé. Não é sobre a Arca de Noé. A gente está falando do momento em que Deus entra na história da humanidade de forma pessoal. Ele toca a realidade. É esse o momento. É esse o texto que nós vamos olhar, nos debruçar. A gente está falando do dia em que uma promessa antiga foi cumprida, foi tirada de uma gaveta, talvez empoeirada, e foi concretizada, realizada. Deus tocou a história, Deus tocou a humanidade, para promover esperança de novo, para promover acesso a Deus, para promover novos começos, para promover a nossa confiança de que o melhor está por vir. E é óbvio que eu estou falando do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. E sabe o que é interessante? Mateus capítulo 1, ele vai relatar para a gente o registro desse acontecimento épico, extraordinário. Só que Mateus ele opta por começar esse registro, a contar essa história do acontecimento mais incrível, do nascimento de Jesus, sem começar pelo nascimento de Jesus. Como assim, Tiago? Mateus vai registrar, vai contar para a gente como foi esse dia incrível, que Deus tocou a realidade. Ele vai falar sobre como foi o nascimento de Jesus, e ele não começa pelo nascimento de Jesus. Eu quero ir direto ao ponto, Tiago. Que história é essa de Mateus? Isso é muito interessante, ele não começa direto ao ponto, ele faz uma retrospectiva bem interessante, e nessa retrospectiva, ele começa a revisitar a história, e eu acho que esse início do capítulo 1 de Mateus, para nós, no mundo moderno,
pode ser comparado com aquele momento inconveniente que você está assistindo um vídeo no YouTube, você está querendo ver aquele tutorial de como consertar o chuveiro para sua esposa, você está com pouco tempo, você abre o YouTube, você digita lá como consertar o chuveiro, e você clica, e de repente aparece um anúncio. E aí você tem aquela opção de pular o anúncio daqui a 5 segundos, e você fica pensativo, eu pulo, não pulo, será que o anúncio é interessante, será que não é? E Mateus capítulo 1 começa com a AdSense do YouTube. Uma parte inconveniente que eu tenho certeza que muitos de nós pula com frequência quando a gente está lendo a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu estou falando da genealogia. Do registro de genealogia. Capítulo 1 de Mateus começa assim. Uma parte meio inconveniente às vezes para as nossas devocionais. Mas se Mateus, ele optou por contar a história do nascimento de Jesus, fazendo essa retrospectiva, e passando por essa parte, quem sou eu para pregar diferente do registro de Mateus? E aí, talvez você esteja pensando, não, Tiago, não faz isso, você vai ler a genealogia, não faz isso, Tiago. Eu vou. Vocês estão comigo? Gente, no versículo 1, começa assim, eu não vou projetar, mas Mateus diz, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Aí ele começa, versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Para poupar você, a gente vai pular para o versículo 6 e versículo 7. E a gente dá um salto no tempo e esse registro de genealogia de Jesus continua. E aí Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, olha quanto nome interessante. Roboão. Aí a gente vai dar mais um salto, versículo 16 e 17. Jacó gerou José, chegamos em José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. Olha só, 14 gerações de Abraão até Davi. Depois mais 14 até a época do exílio da Babilônia, quando o povo de Israel é levado como escravo, cativo. Depois mais 14 até o nascimento de Jesus. Se é bom de exatas, você sabe que eu estou falando de 42 gerações. Mateus começa a falar sobre o nascimento de Jesus, optando por retroceder 42 gerações no tempo. E aí fica a grande pergunta: por quê? Mateus, ele sabia que esse registro ele seria fundamental para trazer o contexto necessário do nascimento de Jesus e para a gente saber que Jesus era descendente do rei Davi. E a história continua a se desenrolar e de repente a gente tem José. Mas sabe o que eu acho que a gente não pode deixar passar batido? E eu acho que Mateus gostaria que nessa noite de celebração, ainda mais com essa mensagem hoje de esperança, para a próxima estação, para o próximo ano, eu acho que ele gostaria que a gente lembrasse de algumas coisas. E a primeira coisa é que Mateus, colocando toda a genealogia de Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha só, Jesus é único, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que nós estávamos aguardando, Jesus é único, nele as profecias se cumpriram, ele vem da descendência do rei Davi. Uau, Jesus é único, Jesus é único, Jesus é aquele que nós estávamos esperando. Yes, Jesus é único, mas ele não é isolado da história, ele não é isolado da nossa história, da sua história. Mateus está trazendo para a gente esse plano de fundo para falar assim: olha, Jesus é único, mas ele não é isolado, ele tem tudo a ver com a história da humanidade. Ele queria que as pessoas que estivessem lendo esse registro no capítulo 1 fizessem conexões antigas, olhassem para o nome de Abraão, começando a genealogia, e pensassem: uau, Deus fez promessas para Abraão, uau, quantos saltos geracionais, conexões antigas, não só isso, sequências improváveis. A gente olha para a genealogia de Jesus e a gente vê pessoas ali que são BO, gente que deu trabalho, gente imperfeita, gente quebrada, gente falha, gente miserável. Isso tem que encorajar a gente.
a grande história que Deus está escrevendo envolveu homens e mulheres falhos, imperfeitos, imperfeitas. Jesus é único, mas Ele não é isolado, Ele tem tudo a ver com a tua vida, com a tua história, com o próximo ano de 2023. Mas tem uma outra coisa que é fundamental. Quando o Mateus começa a falar assim, olha, Abraão gerou e percorre as 42 gerações, ele está querendo lembrar a gente de uma coisa: Deus é um Deus de planejamento, Deus é um Deus de planos, Ele sempre teve um plano, e Jesus sempre foi o plano A de Deus. Isso é incrível. Quando a gente olha simplesmente para um registro genealógico, a gente olha e fala assim, uau, Deus é um Deus de planejamento, Deus não é um Deus do acaso, que está distante de nós, Ele está levando a cabo o seu plano. O plano de Deus sempre esteve de pé, e esse plano tem nome, Jesus. Yes! E aí tem uma outra questão, para os leitores daquele tempo, quando Mateus começa a registrar essa história fenomenal, ele sabe que do Antigo Testamento, o último livro no Antigo Testamento, Malaquias, até José, Maria e Jesus, a gente tem um salto no tempo de cerca de 400 anos. E Mateus sabia que o povo estava frustrado com esses 400 anos, porque nesses 400 anos, a concepção do povo de Israel era, Deus está em silêncio. 400 anos se passaram e não tem nada novo. 400 anos se passaram e olha, parece que Deus nos abandonou. As antigas promessas, o trono de Davi caiu, Roma está subjugando Israel. 400 anos. E todo mundo cansado desse período, sabe? De silêncio. E de repente as coisas começam a se movimentar. Maria recebe um mensageiro. O anúncio do nascimento de Jesus é feito. E algo incrível começa a acontecer. Mas sabe, Mateus, ele está trazendo esse registro da genealogia, ele está dizendo assim, gente, às vezes, vocês olham para as circunstâncias à volta de vocês, para o decorrer da história, e em alguns momentos parece que Deus está em silêncio, parece que Deus abandonou a gente, mas olha, quando a gente olha para essa genealogia de Jesus, a gente vê que apesar de Deus parecer estar em silêncio, isso não significa que Ele não estava fazendo algo por nós, e através de nós, 42 gerações, e Deus com a sua fidelidade, continuava a trabalhar pelo povo, através do povo. Nem tudo é o que parece ser, grava essa frase, nem tudo é o que parece ser. Para aquela realidade, Deus parecia estar em silêncio, mas Deus estava trabalhando, Deus estava movendo a história. E aí um outro detalhe fundamental, Deus não é apenas um Deus de planos, Deus está no controle do plano dele, Deus está no controle da história. Isso tem que trazer muita esperança para a gente. Deus é um Deus de planos, e é um Deus que está no controle desses planos. E a gente que estuda teologia, a gente gosta de separar a história da humanidade em duas partes. A gente tem a história da salvação, que é justamente o ápice de tudo que a gente está vendo aqui agora, Mateus capítulo 1, Jesus nascendo, Deus se fazendo homem, a história da salvação, Deus conduzindo a história para que Jesus viesse na plenitude dos tempos. Mas a gente também olha para a história e a gente tem esse outro título, a história da humanidade. Muitas coisas acontecem ao entorno dessa grande história da salvação. Deus nos dá a liberdade de tomar decisões, construir a nossa vida, pensar no longo prazo, sonhar com o futuro. Essas duas histórias estão entrelaçadas, mas Deus nunca perde o controle da história da salvação. Deus é um Deus de planos e Deus é um Deus que está no controle do seu plano. E sabe por que isso é muito familiar, talvez para mim e para vocês? Porque nós também temos planos, certo? E nós também, por vezes, achamos que nós estamos o quê?
no controle dos nossos planos. Olha só o contraste. Deus é um Deus de planos, e um Deus que controla os planos, que está no controle. Nós fazemos planos, e nós achamos, equivocadamente, que nós estamos no controle de todas as coisas. E a pandemia, para mim, é o melhor exemplo de que nós não estamos no controle de todos os detalhes. Quando tudo fechou, você lembra onde você estava? Eu estava saindo do trabalho, corri para o atacadão, fila, caos, eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Não, só 1 semana, 2 semanas. Gente, é só 3 meses. Gente, só 1 semestre. Gente, só 1 ano. Gente, só 2 anos. E a gente se viu impotente diante de uma realidade que chocou a humanidade. E sabe quem é que estava sonhando com o futuro? Sabe quem é que também pensava, talvez, que estava no controle do futuro, dos planos, dos sonhos? José. E assim, eu não sei o quanto vocês conhecem da história de José, o pai de Jesus. Mas a minha oração é para que hoje à noite você tenha uma experiência nova com Mateus capítulo 1. A minha experiência é para que você possa ser inspirado pelo testemunho de José, pela história de José. Seu coração seja cativado pela forma e pelo relacionamento que José tinha com Deus, com a sua família, com o reino. Você já teve essa sensação de que quando a gente olha para o presépio, tipo, Jesus e Maria são fundamentais no presépio, José é opcional. Tem que comprar o menino Jesus, a manjedoura, e se sobrar verba a gente compra o José. E se sobrar um pouquinho mais de verba, talvez os Reis Magos. As músicas mais famosas do Natal geralmente não incluem José. Isso é no mínimo curioso. Mary, did you know? Maria, agraciada. Ó, Maria, bendita és tu entre as mulheres. Você foi escolhida. Cadê o José? E hoje a gente vai olhar para a vida de José. E eu tenho certeza de que esse pode ser um tempo singular na tua vida, que pode marcar essa conclusão de 2022 e colocar você numa rota segura para 2023. E é isso, então a gente vai ler o texto. Eu vou projetar aqui com vocês Mateus capítulo 1, a gente pulou a parte do AdSense, versículo 18, a gente vai ler até o versículo 25. Olha lá. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Direto ao ponto agora. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Um evento extraordinário, sobrenatural, singular. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. E talvez seja a sua primeira vez na igreja, nossa, onde eu vim parar? No que esses caras acreditam? Calma. Versículo 19. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Versículo 20. Enquanto ele pensava nisso, um anjo anjo? Primeiro uma mulher que diz que está grávida, mas que ainda é virgem. Agora um anjo. Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Sonho, Tiago. Em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu exatamente dessa forma, para cumprir uma antiga profecia, por meio do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes. Ele havia dito: a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco. Versículo 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Talvez, se você está acostumado a frequentar a igreja na Páscoa e no Natal,
Você deve ter a sensação de que toda vez que você entra na igreja, estão falando sobre anjo. E talvez você esteja pensando, que história é essa? Que grupo de pessoas é esse que acredita num nascimento virginal? Que grupo de pessoas é esse que acredita nessa história de que um anjo falou com um homem? Quais são as chances? 1 em 1 milhão? Quais são as chances? E as chances são nulas. São nulas. O evento do nascimento de Jesus é um evento singular na história da humanidade. E assim, com certeza, o cristianismo está fundamentado sobre uma agenda histórica. Ao mesmo tempo que tem alguns acontecimentos estranhos, difíceis da gente assimilar e compreender, com a nossa percepção acerca da realidade, com a nossa cosmovisão, o fato é que o cristianismo, ele ganhou o corpo que ele ganhou, ele se expandiu como ele se expandiu, porque ele também é histórico, ele repousa sobre datas específicas, acontecimentos reais, acontecimentos determinados. E se a gente fosse simplificar hoje à noite alguns desses acontecimentos, eu poderia colocar aqui para você a Páscoa e o Natal. O Natal porque Jesus nasce, a promessa é cumprida. A Páscoa porque Ele nasce para se entregar por nós, Ele morre no nosso lugar, morrendo no nosso lugar, Ele ressuscita, e a morte é vencida, e a gente pode ter esperança com relação não apenas ao amanhã, mas à eternidade. E aí, a gente tem, a nossa fé é fundamentada em eventos históricos. Flávio José, um historiador que nem era cristão, ele diz o seguinte: olha, rolou um acontecimento por aqui, próximo a Jerusalém, que, gerou um rebuliço muito grande, porque um tal de Jesus, junto com seus discípulos, estava anunciando o reino de Deus, as suas ideias. Jesus é preso, ele morre, ele é crucificado, e aí algo acontece. Muitas testemunhas dizem que viram Jesus vivo. Muitas testemunhas entregaram as próprias vidas, não negando essa história. Uau! E aí a gente olha para Mateus capítulo 1 e a gente vê um homem igual a nós, José, um homem real, um homem que estava acostumado a levantar cedo e trabalhar, tinha sua rotina espiritual, mas um homem comum, como eu e você, como Lucas, o Ronald, o Giovanni, um homem comum. E aí, como um homem comum, o que acontece? Ele é surpreendido por algo extraordinário, e ele entra em crise, porque o mundo dele começa a ser colocado em xeque. Aquilo que ele experimentava como realidade, de repente, parece ser muito superficial em relação à verdade. E José lida com essa crise. Nesse único capítulo, a gente vê José transicionando em pelo menos 5 estágios. Primeiro, entusiasmo, ele está sonhando, está apaixonado, quer casar com a Maria, constituir família, desenvolver a vida dele, está fazendo planos, ele está sonhando, entusiasmo. Aí ele entra num estado de choque. A noiva dele, aquela que seria sua esposa, chega para ele e fala: José, eu estou grávida, mas não se preocupa, porque eu ainda sou virgem. José olha para ele e fala: você está de brincadeira comigo? Noivos, naquela cultura o noivado era praticamente um casamento, só que sem os benefícios, se é que você me entende. Lavar louça, passar pano. Essa foi legal. Então ele passa por esses estágios. Primeiro, entusiasmo, choque, angústia. Ele olha para o futuro e fala: caramba, e agora? Como é que vai ser? Daqui para frente, o relacionamento mais importante que eu tinha nessa face da terra ruiu. Maria me traiu. Pensa, você no lugar de José. José olhou para a situação, ele pensou assim: ela não me ama, eu a amo e agora eu estou sofrendo, porque ou eu assumo a bronca, ou eu abandono ela, ou eu levo ela para um júri. Adultério era crime naquela época. Pensa, se coloca no lugar de José. E aí José passa para o medo, porque ele ainda ama Maria, e ele fala: caramba, que situação é essa? Maria endoidou de vez. Nós somos de uma cidadezinha pequena, que história é essa de Deus gerar uma criança de forma sobrenatural na barriga dela? E do medo,
ele tem uma experiência, ele escuta a voz de Deus e do medo ele passa por um estágio novo de resolução. Entusiasmo, choque, angústia, medo e resolução. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para você transicionar entre um desses estágios. Como seria bom você sair daqui e falar assim, yes, eu vou dar o próximo passo. Enfim, José era um homem simples, um homem real, um carpinteiro. Em Lucas capítulo 2, no Novo Testamento, a gente tem uma pista sobre a condição financeira de José. José era um homem pobre. Quando ele leva uma oferta no templo, ele leva a oferta que tinha o menor valor, porque ele não tinha condições. Um homem simples. Só que tinha um detalhe, ele era da linhagem do rei Davi. Ele era descendente direto do rei Davi. E então ele se apaixona por Maria, fica noivo, ele estava planejando casamento, futuro, quando de repente acontece tudo que eu descrevi para vocês. Não tinha solução simples para a situação em que José se encontrava. Não tinha. Ou ele abraçava Maria e um filho que ele não tinha certeza de quem era, ou ele pulava fora e deixava ela lidar com as consequências sozinha, ou ele arrastava ela para o tribunal, e se ele levasse ela para o tribunal, ela corria risco de vida. Não tinha solução simples. E aí José se encontra confuso, ele olha para tudo que está acontecendo e ele pensa, caramba, e agora? Onde está Deus? Eu estava sonhando com um futuro incrível, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Cadê Deus na minha história? Cadê a bondade de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? Cadê Deus? José confuso. E sabe o que é interessante? Quando a gente passa por esses momentos em que a gente perde um pouco o chão, a gente fica confuso, coisas ruins acontecem, a morte de alguém que nós amamos, talvez um acidente, talvez, sei lá, você é demitido, acontece alguma coisa. Geralmente a gente entra num estado de confusão, e a gente olha para tudo que está ao nosso entorno e a gente pensa, cadê Deus? E aí, em nome da razão, em nome do bem comum, muitas vezes nós traçamos outros planos, que não estão necessariamente alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. E aí, quando a gente faz isso, no momento de confusão, a gente renuncia o maior privilégio de viver a agenda da esperança. A agenda da esperança. Quais são os motivos pelos quais nós rejeitamos a agenda de Deus para a nossa vida? Para pensar um pouquinho. Talvez falta de consciência sobre quem é Deus. Talvez falta de consciência acerca da sua identidade, quem você é. Talvez falta de consciência acerca do que Deus está fazendo. Egoísmo, medo, incredulidade. E aí, no meio desse vale escuro, dessa confusão, Deus encontra José. No meio da crise, José tem um sonho. Você sabia que a gente sonha cerca de 6 vezes por noite? Sabia disso? Talvez você não se lembre de todos os seus sonhos, mas toda noite você tem o potencial de sonhar cerca de 6 vezes. 6 vezes. Isso equivale a pelo menos 2 episódios na Netflix. Cerca de 2 horas de sonho por noite. A química do nosso cérebro gera sonhos. Isso é fantástico, dependendo do momento que você está vivendo, das coisas que você deixou de fazer naquele dia ou fez. Isso gera em você gatilhos e você tem sonhos. Mas é interessante porque no capítulo 1, Mateus está registrando tudo que está acontecendo e ele está dizendo assim, José teve um sonho diferente. Porque José sabia que Maria estava grávida e Maria disse, olha, isso vem de Deus. Mas no sonho, o mensageiro, o anjo, fala com José outras coisas, dá outras informações para José que ele não tinha de Maria. Olha que incrível. O anjo diz, não tenha medo. Deus falando diretamente à emoção de José, ao coração de José, no cerne. Ele sabe que José está com medo. Não tenha medo. Ela terá um filho, um menino. E você lhe dará o nome de Jesus.
Olha que incrível. Que significa Deus salva. Que vem do Josué, Deus salva. E não só isso, olha só, Ele salvará o povo de seus pecados. E aqui na Multi a gente geralmente define pecado como uma doença relacional, que corrói a tua relação com Deus e com o próximo. Pecado é tudo que te afasta de Deus e do próximo, que suga a tua vida, que drena a tua vida, corrói os teus planos. E o anjo diz, Ele salvará muitos de seus pecados. É curioso olhar para a fala do anjo para José, porque no primeiro momento ele fala assim, José, filho de Davi. Olha que louco. José, filho de Davi, não tenha medo. E o que está acontecendo é uma ação de relembrar José a identidade dele. Talvez a identidade de ser descendente de Davi naquele momento da história não fazia nenhum sentido para José. Ele vivia na pobreza, levava uma vida difícil, trabalho braçal. Ah, sou descendente de Davi, cadê o trono de Davi? Caiu, Roma está sobre nós. E o anjo diz, olha, José, filho de Davi, lembre-se. Ele lembra José acerca da sua identidade. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse hoje é que a agenda da esperança, ela começa a ser experimentada na nossa vida quando nós ouvimos a voz de Deus. Não é possível transitar entre esses estágios tão complexos da vida, entre as nossas frustrações, decepções, desafios, sem que nós ouçamos a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ah, Tiago, José teve um sonho. Também não tinha Novo Testamento na época. Ele ia olhar o quê? O Google. Deus vai até ele, de maneira criativa, através de um sonho, e fala exatamente aquilo que ele precisava ouvir. José, filho de Davi, não tenha medo. E aí o que acontece quando a gente escuta a voz de Deus acerca de quem Ele é, quem nós somos, suas promessas, a gente olha para as Escrituras, a gente lê tudo o que aconteceu e as promessas em relação ao que ainda vai acontecer, nossos planos são desfeitos. Nossos planos, eles são reconfigurados. O trono no nosso coração que era nosso, ele é destronado e concedido a Jesus. Yes! Você sabia? Nós somos a única espécie que faz planos. E é incrível, porque em Provérbios capítulo 6, a gente tem essa ideia, no Antigo Testamento. É da natureza do ser humano fazer planos. Mas o plano certo, os melhores planos, vêm do Senhor. Então, José recebe uma mensagem de Deus, relembrando a identidade dele, relembrando que a promessa do Messias, vir da descendência de Davi, estava de pé. Só que José está com medo. E aí hoje diz, não tenha medo, não se entregue ao medo, se entregue ao novo. Não se entregue ao medo, eu estou fazendo algo novo, se entregue ao novo. E quantos de nós, hoje à noite, nós precisamos ouvir assim, chega! O medo é real, os nossos sentimentos são reais, mas nem sempre eles estão certos dentro da agenda de Deus, e a gente precisa ouvir Deus dizendo, não tenha medo, Azenete, não tenha medo, Ricardo, não tenha medo, Pastor Manuel, não tenha medo, entregue-se ao novo, entregue-se à agenda de Deus. A agenda de Deus às vezes é inconveniente, ela é difícil para a gente processar, às vezes ela está na contramão daquilo que a gente planejou. Mas José está tendo essa experiência, e essa experiência vai produzir algo fantástico na vida de José, que vai nos afetar até os dias de hoje e as próximas gerações. A identidade de José podia não fazer sentido naquele momento que ele vivia, mas dentro da agenda da esperança, a identidade dele fazia sentido e tinha valor. E nós, como aqueles que colocam a fé em Jesus, na nossa cultura, no mundo em que nós vivemos, maluco, às vezes nós somos tentados a crer que não há valor na nossa identidade como filhos de Deus. E hoje diz para José, não tenha medo, José, filho de Davi, tua identidade é valorosa. Yes!
Eu amo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Prepara o melhor aplauso, beleza? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz o quê? Novo! Vamos lá, gente, vamos aplaudir. E esse é o ponto de virada de José, dessa história. Parece que ele está ganhando consciência, de novo, acerca de quem ele é, quem Deus é, os planos de Deus para a vida dele, os planos de Deus para o povo de Israel, para nós também. Ele está ganhando consciência. Uau, Deus estava em silêncio, mas na nossa percepção, Deus estava fazendo grandes coisas, Ele estava trabalhando por nós, e através de nós esse tempo todo. Uau! E aí ele ganha consciência sobre o plano de Deus, e ele é chamado, ele é convidado a participar dessa agenda da esperança. E aí a gente tem José entendendo que a história dele, que as nossas histórias, elas podem ser plenamente vividas e experimentadas, cumpridas em Jesus. É como se ele entendesse o seguinte, vou tentar traduzir para você. José entrou num Uber, mas a corrida não foi José que pediu. Ele entrou no meio da corrida, já tinha muita coisa acontecendo, ele foi convidado para entrar no Uber, e o Uber estava indo para um destino glorioso, ele foi convidado a entrar no meio do caminho, e esse é o convite para você hoje à noite. Deus está te convidando a entrar nesse caminho da agenda da esperança de Deus, a ter um relacionamento autêntico com Deus, a viver a sua vida e fazer planos para a glória de Deus, ouvindo a Deus. José no Uber, só na multi. E aí, quando a gente olha para o Antigo e para o Novo Testamento, a gente vê uma realidade que é muito clara. Homens e mulheres, quando colocam a fé em Jesus, quando passam a crer em Deus, Ruth, por exemplo, no Antigo Testamento, sabe, essas pessoas, mesmo que diante das circunstâncias mais cruéis da vida, elas passam a ganhar uma consciência de Deus sempre esteve no controle, Deus tem planos, Deus está no controle, Deus é incrível. E quando a gente ganha esse tipo de consciência, eu não sei se você crê nisso, mas quando a gente crê nisso com todo o coração, não tem como, tudo, absolutamente tudo em nós, a nossa identidade, quem nós pensamos que nós somos, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas, tudo precisa ser reorganizado, repensado, reimaginado diante dos pés de Jesus. Nós precisamos olhar para Deus, não como aquele que simplesmente concede aquilo que nós queremos ou precisamos, mas aquele que deseja nos liderar, nos conduzir nessa agenda da esperança. E aí tudo em nós, eu estou te chamando hoje pela fé a repensar a sua vida, a reimaginar. A gente anda tão assim, cara, num caminho que parece tão pré-determinado às vezes, o que foi, o que será, o que não foi, ai, o meu trabalho, ai, não sei o que. Repense, reimagine a sua agenda, pergunte a Deus o que precisa ser mudado, qual a vontade dEle para a sua vida, como a agenda da esperança pode invadir a sua história, e redesenhar tudo, os próximos 5 anos, os próximos 10, os próximos 20 anos. E aí a gente chega no terceiro ponto. O terceiro ponto é que a agenda da esperança é uma agenda eterna. Não é uma agenda simplesmente para resolver as coisas aqui e agora. Uma agenda apenas relacionada ao seu eu. É para além do aqui e para além do eu. É uma agenda de eternidade. E o anjo fala isso com José. José, o menino será chamado Jesus. Ele salvará o povo dos seus pecados. Ele trará solução para a morte, para a separação de Deus. A agenda de Deus é uma agenda eterna. E essa agenda eterna de Deus envolve pelo menos 3 coisas: perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus e com o próximo, propósito, planos para a glória de Deus. Se a gente aplicar isso aqui e a gente for embora, talvez a gente resolva metade dos problemas de Campinas no próximo ano. Se a gente crê de fato nisso aqui, Jesus perdoou os meus pecados, eu não sou o que eu fiz no passado, eu tenho uma nova identidade, o que aconteceu comigo não precisa definir quem eu sou, os meus impulsos não precisam definir o meu senso de identidade,
Uau! É libertador demais pensar nisso. Reconciliação com Deus e com o próximo. Sabe os problemas, talvez mais profundos, relacionais com, talvez, uma tia distante, com um amigo, com um primo? Jesus é a resposta para esse relacionamento quebrado. Jesus é a resposta. A Agenda da Esperança vem para reconfigurar tudo. A gente precisa crer nisso. Só que é necessário acordar. E aí, de forma alegórica, uma metáfora aqui no versículo 24. José escuta a voz de Deus, mas ele acorda. Ele escuta a voz de Deus e ele acorda, ele levanta e ele começa a tomar decisões. Uau, Deus falou comigo. Uau, o que está acontecendo é plano de Deus para a minha vida. Uau, Deus está engajado na minha história. Uau, Deus é bom. Uau, a agenda de Deus é uma agenda de esperança. E ele acorda. E aí o versículo 24 diz que ele fez exatamente o que Deus havia ordenado. E ele recebeu Maria como esposa. Imagina quanta piada talvez José escutou por aí. Pensa, carpinteiro, na oficina, os seus ajudantes. E José, a gente fez as contas aí, hein? Ele assume um BO gigantesco. Ele ganhou uma convicção absurda do que ele estava fazendo. O que José faz é negar o próprio eu, abraçar uma agenda de sacrifício, uma agenda de serviço a Maria e a uma criança. Cara, a criança dá trabalho. Essa semana a gente ficou acordado várias noites. Só ontem, a Laurinha acordou cerca de 5 vezes. E ela acordou daquele jeito pleno, gritando absurdamente. Criança é bênção de Deus, mas dá trabalho. José nega o próprio eu e se entrega para servir Maria e Jesus. Ele não está pensando em si mesmo mais. Não faz sentido na agenda da esperança pensar apenas em si. Ele ganhou um vislumbre de que Jesus seria o Salvador de toda tribo, povo, língua, nação. Os planos anteriores de José se tornaram pequenos. José primeiro rejeita toda essa situação, ele entra em crise, mas por fim ele aceita e ele é surpreendido pela agenda da esperança. E eu tenho muita dificuldade como pastor, às vezes, de escutar algumas pessoas dizendo algo do tipo: Tiago, às vezes vocês pregam sobre a necessidade de a gente tomar decisões, da gente colocar em prática o que você está ensinando. Você sempre está desafiando as pessoas a tomarem uma decisão por Jesus, a entregarem a vida para Jesus de maneira pública. Tiago, eu sempre fui crente, sempre fui na igreja, eu não preciso disso aí não. Deixa eu te dizer uma coisa: se você acha que você sempre foi crente, é porque talvez você nunca tenha sido. Porque o Evangelho vem para nos confrontar e gerar uma nova natureza dentro de nós, e quando isso acontece, geralmente a gente perde o chão. A gente ganha consciência de quem Deus é, a gente fala assim: eu quero isso aí. Eu preciso ser perdoado, eu tenho consciência das minhas falhas. Tem uns testemunhos muito estranhos, tem gente que chega: não, eu nunca bebi, eu nunca fumei, sabe, sempre tive uma vida muito tranquila, nunca fiz mal para ninguém, eu aceitei Jesus. Jesus é o meu chaveiro no carro. Cara, quando a gente trata Jesus dessa forma, é porque nós não temos consciência acerca da nossa natureza, o nosso pecado, o desespero por reconciliação com Deus e com o próximo. E eu quero desafiar você a repensar a tua relação com Deus hoje, à medida que você repensa e reavalia a tua agenda, a tua vida e os teus planos para o próximo ano. Os planos de Deus são assim, são inconvenientes às vezes, eles nos confrontam, mas eles sempre nos surpreendem. Gosto de Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu, o Senhor, conheço os planos, a agenda que eu tenho para vocês. Sou eu. Quem dá pitaco na sua agenda e nos seus planos? Nem tudo é o que parece ser. Na agenda da esperança, nem tudo é o que parece ser. Olha só, estou concluindo. José olha para toda essa situação no início da história, em crise, e ele pensa: é o fim do meu casamento, é o fim da minha relação com Maria, é o fim.
E de repente ele se encontra vendo um novo início. Não era o fim, era um início extraordinário. Não era o fim dos meus sonhos, era o início dos sonhos de Deus na minha vida. Aí ele olha primeiro para Maria no momento inicial, ele pensa assim, é o fim de Maria, da reputação de Maria, acabou, vergonha e talvez morte, é o fim. Aí ele olha agora para Maria e ele pensa o seguinte, uau, ela será bendita pelos séculos, ela será bendita, nem tudo é o que parece ser. O que Deus fez na sua vida no último ano? Se pergunte, o que Deus deseja de mim para 2023? Lá em casa, no ano retrasado, antes da plantação começar efetivamente, a gente pintou uma parede com giz, eu e a Aline. Uma parede incrível assim, maravilhosa, porque a gente é muito talentoso com giz. E a gente escreveu algo profético assim. O que Jesus quer de nós até o próximo Natal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo hoje o que Jesus queria de nós alguns anos atrás. Se pergunte a Deus, ore. A esperança tem uma agenda, e a esperança tem um nome: Jesus. E eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje. Sabe, se você faz parte do grupo inicial que eu citei, de alguém que está empolgado com 2023, meu desafio para você hoje é: tenha coragem de repensar os teus planos. Será que a tua agenda está orbitando em torno do trono de Jesus? Da vontade de Deus para a sua vida? Se você é alguém que está entusiasmado com o futuro, eu quero te encorajar. Coloque em xeque os teus planos. Ofereça eles a Deus. Veja o que Deus pode fazer em você e através de você em 2023. Para o primeiro grupo, esse é meu desafio: repense. Avalie. Se você é alguém que entrou aqui, cara, com uma apatia em relação a 2023, desesperança, eu quero dizer, levanta a cabeça. O melhor está por vir porque Jesus veio. O melhor está por vir porque Jesus é a agenda da esperança que nós precisamos. E a história que aconteceu cerca de 2000 anos atrás não foi interrompida. Talvez você pense, às vezes eu peço para Deus falar comigo, Deus não fala comigo, mandaram eu ler a Bíblia é difícil de entender. Você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje, Deus está falando, e não só falando, Ele está movendo pessoas, relações, circunstâncias. Hoje eu fui surpreendido pelo João, ele é filho de uma moça que trabalha aqui no seminário. Que lindo isso, você chegou aqui, olha que incrível, as conexões, o que Deus está fazendo. Abra os olhos, a agenda da esperança está sussurrando aos nossos corações. Ei, essa agenda envolve você, a sua história. Sabe, vira e mexe tem uma experiência muito interessante com a Aline. Me perdoa, gatinha, mas eu vou contar. O maior dilema do nosso casamento, a maior crise do nosso casamento, geralmente acontece após a celebração da multi. A gente entra no carro, coloca a Laurinha no banco de trás, na cadeirinha. A gente olha um para o outro e a gente pensa assim: o que a gente vai comer? O que a gente vai jantar? E a Aline tem um coração tão bondoso, tão generoso, que ela olha para mim e fala: o que você quiser, meu amor. E aí eu viro: não, mas eu sou um homem de serviço e generosidade, porque Jesus habita no meu coração, eu estou aqui para te servir, então é o que você quiser. E a gente fica nesse ping-pong: não, o que você quiser, não precisa ser nada, não, é o que você quiser. E ela fala isso para mim, eu falo isso para ela, e a gente fica nesse ping-pong, nesse vai e vem. O que você quiser, seja feita a sua vontade, E aí, passam-se alguns minutos, a gente olha algumas opções no cardápio, e no primeiro momento ela falou assim para mim: o que você quiser? Eu falo: sushi. Não,
sushi não. O que você quiser, sushi não. Aí eu paro, penso, tá, legal. Aí eu dou outra sugestão, sei lá, Outback. Não, é muito apimentado, mas é o que você quiser. E aí a gente vai, e aí ela dá outra sugestão, eu queria comer um pastel. Eu falei, não, pastel não. Tudo que você quiser, menos pastel. Pastel não. E a gente fica, quem tem uma experiência parecida com essa? E olha só que legal, você pode se identificar com a aplicação do seu irmão. Talvez seja Deus falando contigo. Muitas vezes, quando a gente pensa sobre a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, a gente tem até um ar espiritual. A gente chega aqui na celebração, a gente fala, Deus, eu quero essa agenda da esperança para a minha vida. A tua vontade, o que o Senhor quiser. Aí Deus vem e move o teu coração e fala assim, quero você na vida comunitária da igreja. Não. O que o Senhor quiser, menos isso aí. A igreja é B.O. Não, o que o Senhor quiser, Deus, de mim na minha agenda. Então eu quero que você reserve um tempo a mais para abençoar outras pessoas, para servir, para se engajar. Não, menos isso. Deus, não, eu trabalho, tenho uma agenda, responsabilidades, meus hobbies, Jesus. E a gente fica nessa. Venha a nós o teu reino. Quantas pessoas será que sabem o Pai Nosso de cor e falam, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E no final das contas, é como a minha experiência da igreja. Não, é a sua vontade, menos isso aqui. Então hoje, eu quero orar por cada um desses grupos. Se você é alguém que tem planos, mas quer repensar esses planos, talvez você precise de uma direção específica em relação à tua vida profissional, você quer saber o que Deus pensa da tua agenda, eu quero orar por você, eu quero desafiar você a levantar sua mão, e eu vou orar por você, daqui a pouco. O outro grupo de pessoas é aqueles que estão desesperançosos, nós queremos orar junto em comunidade por vocês, na fé e na certeza de que os planos de Deus não falham, a gente cantou isso no início da celebração, a gente vai cantar de novo para encerrar, os planos de Deus não falham, às vezes a nossa percepção está distorcida, mas não falha. E o terceiro grupo é, se você ouviu essa mensagem e pensou assim, cara, eu tenho certeza, Jesus não está no trono do meu coração, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver essa agenda da esperança. Então a gente vai ter 3 momentos de oportunidade. Queria convidar vocês a baixarem as cabeças. Primeiro, você que precisa de resposta em relação a 2023, faz um sinal com a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Amém, 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 amém. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que a tua história possa invadir a nossa realidade, que essas pessoas aqui que ousaram sinalizar em público que elas precisam da tua direção, de novo direcionamento, de respostas para o Senhor reinar sobre a agenda deles e sobre o ano de 2023, nós rogamos agora, no nome de Jesus, abra caminhos, Pai, move as circunstâncias, conecta e coloca pessoas bondosas no caminho dessas pessoas, no nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor nos escuta e, acima de tudo, nos dê coragem de ouvir a tua voz e tomar decisões, que a tua palavra nos guie em todas as coisas. Se você é alguém que está desesperançoso em relação ao futuro, sinaliza com a mão, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós enfrentamos desafios. Esse ano foi um ano marcado de muita alegria, mas de muito choro para algumas pessoas. E nós queremos pedir misericórdia. Certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Pai, provê o necessário, realimenta os corações, realinha a nossa perspectiva em relação à nossa vida, à nossa relação contigo, no nome de Jesus. Se você é alguém que ouviu a mensagem, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero desafiar a levantar a mão. Amém. Deus, nós queremos agradecer por essa decisão, por essa vida. Nós queremos pedir para que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Que o Senhor dê consciência da tua presença, que o Senhor gere amor pela palavra, pela oração. Pai, no nome de Jesus, redesenha o futuro dessa pessoa. Nós oramos no nome de Jesus, abençoa, 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 Pai. Nós exaltamos o teu nome porque o Senhor trouxe essa pessoa aqui essa noite e nós cremos que o Senhor fez isso e nós pedimos, venha o teu reino sobre a vida dela. No nome de Jesus.